Ok, gente, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa aula de número 8 da disciplina Tecnologias na Educação, e hoje nós conversaremos aí sobre um tema atual, relevante e também polêmico. É a relação entre a juventude, né, os jovens, e o ciberespaço, caracterizado aí pelas redes sociais digitais, pela rede mundial de computadores. Então, quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, até que ponto a juventude aí nos últimos anos tem sido protagonista, né, no espaço da internet, ou apenas reprodutora de muitas ideias, inclusive reprodutora de notícias falsas, de fake news, né? Então, eu quero discutir com vocês hoje até que ponto a internet ela tem sido benéfica, tem sido um canal aí de protagonismo, um canal de certa revolução, né, para a juventude, ou até que ponto também tem sido um terreno que tem abrigado aí uma certa alienação, né, e que não tem sido relevante para a formação dos nossos jovens. Esse é um tema bastante polêmico, né, bastante atual também, e eu gostaria de conversar com vocês acerca disso. Além do conteúdo também, eu quero conversar sobre as atividades na trilha, né, na nossa trilha de aprendizagem da aula 8. Então, eu gostaria também de explicar um pouquinho a respeito do fórum, que é a atividade 1, e a produção textual, que é a atividade 2, e que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui, tá bom? Então, que bom que você veio, puxa a cadeira, fique à vontade, e em caso de dúvidas, em caso de questionamentos, fiquem também muito à vontade para colocar aqui o que vocês pensam, tá bom? Algum comentário, alguma consideração sobre o conteúdo. Então, fiquem tranquilos, podem colocar, podem usar o chat, podem ligar o microfone de vocês, fazer perguntas, né? Ou fazer alguma ponderação. Eu acredito que a nossa aula ela fica mais interessante dessa forma, tá? Então, para começarmos aqui a conversar sobre o conteúdo de hoje, vamos fazer um resgate, né? Um resgate aí das nossas aulas anteriores, dos nossos últimos encontros. É importante fazer esse resgate para que vocês tenham a ideia exata de que cada aula ela é interconectada com a outra, né? Cada aula ela deixa aí algum tipo de pegada, né? Para que a próxima aula acompanhe. Então, nós estamos aqui desde o início do semestre conversando sobre alguns temas interessantíssimos a respeito da área das tecnologias na educação, né? Me lembro aqui que no nosso primeiro encontro, né, onde nós falamos a respeito do nosso primeiro conteúdo, então nós tratamos da evolução das tecnologias da informação e comunicação ao longo aí do tempo, ao longo da história, especialmente ao longo do século XX, né, que foi o período da história onde nós tivemos um boom de invenções, de criações e de aperfeiçoamento, e também foi ao longo do século XX que as mídias, né, mais populares elas surgiram. Então, nós tivemos a TV, né, e depois tivemos a criação do computador e ali, no final da década de 60, a criação da internet. E aí nós inauguramos, né, a segunda metade do século XX com muitas criações midiáticas, né? Então, com muitos aperfeiçoamentos tecnológicos, e aí esses aperfeiçoamentos tecnológicos deram origem àquilo que o Manuel Castells chama de sociedade em rede. Então, a partir da década de 70, o mundo entrou em um outro estágio, né? Estando muito mais conectado, as distâncias sendo diminuídas exatamente pelo aperfeiçoamento dessas mídias, né? Pela TV e, posteriormente, pelo incremento da internet no cotidiano das pessoas. Então, aquilo que era para ser apenas uma ferramenta bélica, né? Uma ferramenta de guerra, passou a ser um instrumento de comunicação e de trabalho na vida das pessoas comuns. E isso trouxe repercussões profundas na organização da própria sociedade. É por isso que o Castells ele começa a estudar esse fenômeno e ele percebe, então, que a sociedade do nosso tempo ela entra num estágio diferente, no estágio comunicacional, num estado
de interconexão que até então não havia, né? Até então, nós não tínhamos experimentado esse nível de conexão entre países, entre comunidade, entre pessoas. Então, verdadeiramente, a internet ela inaugurou um momento novo, e não só um momento novo no cotidiano das comunicações, mas também na maneira como a sociedade ela se organiza, a economia, a política, a infraestrutura. Então, você tem todo um arranjo social que vai sendo reinventado por meio das informações e do processamento e da gestão dessas informações. E a internet, então, ela surge como essa plataforma, né, de interconexão, essa plataforma de intermediação de relações. E aí, diante desse contexto, né, um contexto que no primeiro momento se revela muito promissor, muito otimista, muitas foram as previsões positivas, né, com relação à participação da população na rede, né, da população na internet. Então, a própria noção de cidadania, por exemplo, gente, é uma noção que vem sendo ressignificada. Então, quem é o cidadão genuíno na sociedade hoje? É o sujeito que tem acesso à internet, é o sujeito que se coloca na rede, né? Nós conversamos sobre isso aqui, inclusive, numa aula. Então, não dá para experimentar a cidadania plena se você não tem acesso a esses mecanismos de comunicação, se você não tem acesso à internet, se você não se faz ouvir na internet. Então, nós temos um momento bem singular. Só que esse otimismo, né, com relação ao acesso da internet, ele foi sendo substituído por algumas preocupações, principalmente nos últimos 10 anos. Eu me lembro, né, como usuário, que lá há uns 10 anos, há uns 15 anos atrás, nós estávamos utilizando aí as primeiras redes sociais, né, que ficaram aqui disponíveis para a gente. Eu me lembro que havia o MySpace, havia o Orkut, né? O Orkut depois ele foi substituído aqui no Brasil pelo uso do Facebook. Aí depois nós tivemos o Instagram, o Twitter, né? E uma série de outras redes. E também de outros mecanismos de conversação, como o WhatsApp, né? Que se popularizou e se tornou aí o aplicativo de conversação mais popular. Então, durante esse período de surgimento dessas redes sociais, né, e desse engajamento de adolescentes e jovens na rede, isso gerou assim algumas profecias positivas, né, digamos assim. Principalmente porque nós começamos a perceber, isso ali em meados da década de 2000, que a juventude ela estava participando de muitos movimentos políticos e sociais pelas redes, né? Pelas redes. Então, por exemplo, aqui um acontecimento histórico que foi muito marcante e que teve participação da juventude. A Primavera Árabe, por exemplo, né? Esse movimento de abertura política, de abertura cultural de alguns países do Oriente Médio. Então, essa abertura, ela foi caracterizada principalmente pela participação dos jovens desses países na internet, nas redes sociais. Então, com reivindicações, você via a juventude, ali, os grupos juvenis se organizando, né, em praça pública, ou organizando protestos ou marchas por meio das redes sociais, por meio da internet. Então, a internet, o contexto do ciberespaço, se tornou um contexto de muito diálogo, de muito debate, né, de muita efervescência juvenil, efervescência da juventude, marcando ali seus encontros, marcando ali os seus atos políticos, né, e a sua participação. Então, o surgimento das redes sociais, ou pelo menos a popularização dessas redes, coincidiu com um sentimento muito positivo com relação à própria juventude e com relação à capacidade que a juventude poderia ter na mudança de paradigmas sociais. Né? Vocês se lembram muito bem, né? Não faz tanto tempo,
lá em 2013, vocês se lembram do ano de 2013 aqui no Brasil, quando nós tivemos aquelas manifestações, né? Primeiro, as manifestações populares, elas começaram porque queriam aumentar o valor do passe estudantil, eram apenas alguns centavos, e aí isso gerou uma espécie de comoção popular, e juntamente com esse sentimento, né, com essa luta com relação ao passe estudantil, houve também muito descontentamento por causa da corrupção, né, por causa dos escândalos da Petrobras, que na época coincidiu com o período. Então as pessoas tomaram as ruas, muitas manifestações, inclusive manifestações caracterizadas assim por atos de vandalismo. Então muitas dessas manifestações, elas foram marcadas nas redes sociais, elas foram organizadas nas redes sociais. Então nós vivíamos ali um tempo onde se dizia que o jovem, né, que a juventude de forma geral, ela teria aí toda a autonomia para participar desses movimentos todos, né? E para ter protagonismo, inclusive, para mudar a situação, para mudar ou conscientizar o posicionamento político das pessoas, para influenciar, inclusive, em novas eleições, né? Para organizar manifestações contra ou pró-governo. Então, nós vivíamos efetivamente, naquela época, né, um período muito interessante de descoberta da atuação da juventude, uma redescoberta que nós não víamos aqui, né, ou pelo menos uma efervescência da atuação política juvenil, como nós não víamos desde o final ali da década de 80, né, início da década de 90, primeiro saindo, né, do período da ditadura militar de 1985, então todo aquele segundo período da década de 80, caracterizado pelo desejo de reabertura política, pela aprovação da Constituição Federal, e aí nós entramos na década de 90 elegendo ali o Fernando Collor de Mello, que depois foi deposto, né, depois foi impeachmentado, mas as pessoas saíram às ruas e etc. Então esse envolvimento, né, inclusive esse movimento dos jovens, né, que saíam às ruas pedindo o impeachment do então presidente Collor, eram chamados os caras pintadas, né? Então, os jovens que pintavam seus rostos, que saíam às ruas, que participavam daquele movimento democrático e era um movimento popular. Então, passamos muito tempo sem ver isso. E aí nós entramos ali nessas duas primeiras décadas, né, dos anos 2000, com essa popularização da internet, com essa popularização das redes, com um sentimento de esperança com relação à atuação cidadã dessa juventude. Então, os nossos caras pintadas, eles foram reinventados, né? Então, os jovens, eles passaram a entender o seu protagonismo, eles passaram a participar mais do debate público, né? Principalmente por meio da internet, por meio do cyberespaço. Isso gerou um sentimento, assim, de positividade, né? Então, o que virá? Os nossos jovens estão mais políticos, mais conscientes, mais participativos, né? Os nossos jovens estão mais autônomos, podem aprender por intermédio da rede, podem contribuir para a mudança social, para a transformação e etc. Só que esse sentimento inicial, ele foi substituído por um sentimento de muita preocupação, principalmente de 2018 para cá, né? E esse é um movimento que coincide exatamente com as nossas últimas eleições presidenciais. Não que a preocupação com a juventude, né, e a sua relação com a internet não existia antes, mas a partir de 2018 nós vimos um fenômeno aqui na sociedade brasileira que até então era inédito, né? Então, o que nós percebemos no período das eleições presidenciais? Nós percebemos um crescente número, né, de notícias falsas que circulavam pelas redes sociais, pelos aplicativos de conversação. Então, o termo fake news, ele se popularizou para nós aqui, né? A notícia falsa, a notícia que flerta com a mentira, ela passou a ser um termo popularizado a partir de 2018. E aí nós começamos nós não percebemos isso instantaneamente, né?
precisamos tomar uma distância com relação às eleições, mas depois isso ficou muito evidente, essa produção de notícias falsas como método, né, para beneficiar determinados candidatos, e além dessa propagação de notícias falsas, o que nós percebemos? O que nós percebemos? A criação, né, em massa de notícias que eram criadas para afetar, para afrontar e para desfazer qualquer aura de idoneidade com relação aos candidatos. Então, era muita estratégia, era o método de você atacar o candidato A, o candidato B, né, por meio de notícias falsas. Então, você ataca a índole, ataca a moral, ataca as intenções do sujeito, né? Você cria factoides, você cria notícias que não são verdadeiras. E aí, uma vez que você cria, e aí você pode pensar assim, professor, mas é muito óbvio quando uma notícia é falsa. É fácil reconhecer. Não, não é fácil reconhecer. Quando a notícia ela é criada e ela é propagada, né, inclusive pelos círculos das redes sociais que você mais confia, você começa a dar credibilidade. Então, se você recebe, por exemplo, uma notícia falsa do professor Reinaldo, né, por mais que você discorde daquela notícia, você entende que, caramba, foi o meu professor que me mandou, né? Então, existe uma certa legitimidade nisso. E aí, se o que eu te mandei comunga com o que você acredita e com o que você pensa, qual é a sua atitude? O seu próximo passo é passar essa notícia para uma outra pessoa. Então, você recebe do seu professor, que envia para o aluno, que envia, e você envia para os seus familiares, que enviam para outros amigos. Daqui a pouco, uma notícia falsa, ou uma notícia de ataque à honra do outro, que parecia ser tão óbvia, que parecia ser tão baixa, né, e tão fácil de ser detectada, passa a não ser mais, né? E aí passa a ser uma verdade compartilhada nas redes. E é engraçado aqui que o Washington colocou, ele colocou aqui para mim, professor, você viu o documentário Dilema das Redes, da Netflix? Exatamente, esse é um dos trabalhos, Washington, que eu pedi, atividade 2, eu peço que vocês assistam esse documentário, né? Façam uma pequena reflexão de 4 parágrafos sobre esse documentário. E é muito fantástico, né? Porque ele fala exatamente disso, de como as redes, de como a internet, de como o ciberespaço, de forma geral, pode ser utilizado para determinados fins que não são justos, que não são bacanas, que não são honráveis, né? Então, quando as redes sociais surgem, elas surgem com o apelo de conectar as pessoas. Então, se nós nos perguntarmos, né, por que você tem um Facebook? Por que você tem um Instagram? Por que você tem um Twitter? A primeira coisa que você vai me dizer é que você tem a rede para se conectar com os amigos. Depois você vai dizer que tem a rede para conhecer pessoas novas. E também você vai dizer que tem as redes para, de alguma maneira, você deixar a sua opinião em relevo para o mundo. Porque você entende que a sua palavra ela tem uma relevância, né? E aí o que o documentário ele traz para a gente, que adiantando a discussão do documentário, é que muitas desses posicionamentos, eles são posicionamentos ingênuos, né? Porque existe toda uma estrutura, toda uma lógica por trás das redes, criada exatamente pelos sujeitos que ganham dinheiro com as redes, né? E que te faz pensar que a rede ela está ali simplesmente para te conectar aos outros, né? Ou para deixar a sua opinião em público, né? Não é só isso, né? As redes elas têm um caráter econômico, um caráter comercial, mercantilista muito forte. E é importante dizer isso aqui. No encontro passado, nós estávamos aqui discutindo a mercantilização da imagem da criança na TV aberta, né? Ao longo dos anos 90, na primeira parte dos anos 2000. Só que a mercantilização, gente, das redes, ela é muito mais poderosa, né? Ela é muito mais poderosa. Cada like, cada compartilhamento, cada seguidor, né?
cada vez que você se inscreve num canal, existe dinheiro por trás disso. Existe uma estrutura de lucro por trás disso. E além da estrutura do lucro, existem, e aí é a denúncia que é feita, né? Muitos mal intencionados que podem utilizar essas redes para que haja uma espécie ali de perpetuação de ideias, né? Ou de mudanças de paradigmas, ou até mesmo de influência sobre determinadas eleições. É o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2016, né? E é muito legal citar isso, porque existe um livro, e eu até citei para vocês esse livro uma vez, e cito de novo, um livro chamado Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Zibar, são professores da faculdade de Harvard, e nesse livro eles analisam como os movimentos autoritários eles vêm crescendo nos últimos anos, e aí eles analisam as eleições norte-americanas. Então essa ideia da fake news, a notícia falsa, de você usar a rede como mecanismo de manipulação, de você não considerar o seu adversário político como um adversário legítimo, você querer mudar as regras do jogo. Então, essas ideias, né, inclusive as polarizações, né, todos são efeitos de um tempo que não é interessante, de um tempo que é marcado pelo autoritarismo e marcado também pelo uso das redes e pelo uso da internet em benefício de grupos específicos, né? Então, nós tivemos o exemplo das eleições de 2016 nos Estados Unidos, mas nós tivemos também um exemplo nosso, de 2018. E aqui eu indico um outro livro para vocês, chamado A Máquina do Ódio, é da Patrícia Campos Melo. Ela é uma repórter que sofreu várias agressões verbais pelas redes, porque ela começou a investigar determinados mecanismos, né? E aí ela foi afrontada e ouviu coisas terríveis, inclusive da família Bolsonaro, e a partir disso, assim, os militantes começaram a atacá-la nas redes. Então, assim, ela foi vítima do ódio em seu estado puro. E aí ela escreve esse livro e ela mostra que o ódio na rede não ingênuo, né? É um ódio como método, né? Então eu crio todo esse mecanismo de ataque ao outro, de notícias falsas, eu crio esse movimento de ódio sobre o outro, exatamente como uma estratégia para que eu tire o foco de um determinado governo ou das malfeitorias que acontecem no determinado governo. Então, como é que eu faço para despistar aquilo que acontece? Eu lanço uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça, em muitos momentos, ela vem nesse formato de palavras de ódio, de caça ao outro, de uma cultura de cancelamento, né? Então, todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês, gente, eles mostram para a gente que essa positividade, né, que marcou a primeira parte ali, os primeiros 10 anos dos anos 2000, e também até 2013, 2014, né, 2015, havia um sentimento muito positivo com relação ao lugar da juventude no contexto do ciberespaço. De 2016 para cá, nós enfrentamos um outro momento. É um momento de preocupação. É um momento onde você olha e você percebe que a rede não é esse lugar seguro como todos diziam, e que a nossa juventude ela não está tão consciente, né, do seu papel democrático, cidadão, e também muitos deles não estão comprometidos com relação àquilo que nós entendemos como verdade, né? Então, esse é um contexto muito conflitante, é um contexto polêmico, é um contexto cheio de paradoxos, né? E aí eu posso dizer para vocês, alguém gostaria de falar, gente? Alguém gostaria de falar alguma pergunta? Escutei um microfone sendo aberto, não? Muito bem, antes de continuar aqui, eu vi que o colega Washington ele colocou aqui alguns comentários, olha só.
Eu vi ele semana passada, tenso, viu? Já tinha ideia sobre o domínio das redes, sobre a opinião dos usuários, mas não sabia que era tão sistemático e intencional. O Washington está fazendo um comentário, gente, sobre o documentário O Dilema das Redes, que vocês precisaram assistir para fazer a atividade 2. Né? Ele diz assim, denúncia feita pelos próprios criadores dos sistemas, como Google, Facebook, Instagram, enfim, os próprios criadores começaram a denunciar o sistema bilionário e carrasco das redes sociais. É isso mesmo, Washington, né? As próprias pessoas, os próprios engenheiros, os próprios designers, né? Os próprios pensadores e dessas redes, desses sites de busca, eles dão seus depoimentos. Então, o que nós percebemos? Existe muito dinheiro por trás, né? Só que não é só o dinheiro. Existe também um desejo de domínio, existe o desejo de controle. E isso é o mais grave de tudo, né? Então, veja bem, as pessoas que estão por trás desses sites são pessoas poderosas, né? E que podem influenciar, com certeza, a sociedade ao seu bel prazer. Então, nós precisamos aqui, enquanto consumidores desses serviços, pensar a respeito. E esse é um tipo de reflexão que não foi feita ainda, tá? Nós, enquanto usuários das redes, enquanto usuários do ciberespaço, nós ainda não fizemos uma reflexão séria a respeito dos limites das redes sociais. Tá? Nós aqui brasileiros ainda não. Lá nos Estados Unidos, vira e mexe, o pessoal do Facebook vai responder questões lá na Suprema Corte, sabe? Todas as vezes são chamados, porque são denunciados por abuso, né, por controlar informações. Então, lá, a lei, nesse sentido, ela é muito mais rígida, ela é muito mais preocupada, né? Para cá ainda não, né? Para cá ainda não. Só agora nós aprovamos o nosso marco da internet. Só agora nós começamos a discutir, por exemplo, os crimes relacionados a vazamento de fotos íntimas, isso aqui há pouco tempo, há poucos anos. Então, esse é um contexto ainda muito novo. E nós, enquanto consumidores, principalmente, nós ainda não discutimos de forma séria as redes, né? A influência dos donos das redes, porque as redes, elas têm donos que lucram bilhões, né? E nós somos os usuários que, em muitos momentos, pensamos que somos relevantes, né? Você acha que você é relevante na rede? Não, vou postar aqui uma reflexão no meu Instagram, né, no meu Twitter, porque o meu posicionamento ele é muito relevante. O que a rede nos passou, gente? A ideia, né, e essa é uma ideia ingênua, de que uma simples frase nossa, né, uma simples frase de efeito, tem uma influência grande sobre as pessoas. Nós somos irrelevantes diante dessa estrutura que é muito maior. É por isso que a sociedade ela não pode ficar fragmentada, cada um no seu perfil, né? Cada um com sua frase de efeito. Fazendo assim, nós perdemos o engajamento social. Então, se você olha para a história dos movimentos sociais, qual era o X da questão? Todas as vezes que acontecia alguma coisa, né, e a sociedade entendia que aquilo não era correto, que não era bacana, o que as pessoas faziam? Elas saíam às ruas, né? Elas saíam às ruas em marcha. Então, a rua era o lugar da reivindicação, do movimento social, né? Da pressão sobre os governantes. Hoje em dia, esse movimento, apesar de nós termos muita gente na rua, não agora, nesse período de pandemia, né? Exceto os mais alucinados, que saem para fazer as suas manifestações, mas o fato é que as redes, elas diluíram um pouco isso, né? Então, assim, se eu tenho aqui a minha rede social, com os meus usuários que gostam de mim, os usuários que eu simpatizo, que dizem o que eu quero ouvir, né? E que tem postagens e feeds que eu aprecio, ora, eu vou comungar com sujeitos que tenho na minha rede. Eu não preciso me preocupar com a rede do outro, né? Ou com o outro que discorda de mim.
Basta eu excluir todos que discordam ou excluir todos aqueles que eu não tenho nenhuma afinidade política, me agrupar com aqueles que eu gosto e ficar protegido em minha rede. Essa é uma ideia que as redes, infelizmente, trouxeram para a gente, de que nós não precisamos nos envolver com aquilo que nós não concordamos. Então, se nós discordamos de algo, o que nós fazemos na rede? Nós nos afastamos, nós excluímos, nós bloqueamos, nós cancelamos, e aí o que acontece? Nós vamos perdendo a capacidade de dialogar. A gente vai perdendo a capacidade de compreender o contraditório que é tão essencial para que nós formemos a nossa opinião acerca das coisas. Então, a nossa maturação cidadã, ela não dá no contexto onde todos concordam. A maturação cidadã ela acontece num contexto em que existe o contraditório, a opinião divergente da sua, a opinião que você não concorda, né? O posicionamento que você olha, não, isso não é legal, mas é necessário. Então, nós perdemos, ao longo aí desses últimos anos, enquanto povo brasileiro, a capacidade de conversar, a capacidade de dialogar. E diálogo não existe apenas entre aqueles que nós concordamos com os posicionamentos. O diálogo deve acontecer entre aqueles também que apresentam posicionamentos divergentes dos nossos. E aí, o que nós percebemos? O papel das redes nesse trabalho de desagregação, de alienação. Então, o contexto que era livre para todos falarem o que quisessem, né? E para que os jovens manifestassem aí todo o seu potencial cidadão, esse contexto ele se revelou um contexto ambíguo, um contexto perigoso, porque a gente percebe que o contexto da internet ele não é tão democrático assim, né? Você paga pelo que você diz. Então, dependendo do posicionamento que você tem, do que você coloca lá, você pode ser frontalmente atacado, perseguido, humilhado, né? Então, os haters, né? Aqueles que se usam do discurso de ódio para atacar o outro, estão aí, né? Aos milhares. E eles estão aos milhares, muitas vezes também, em forma de robôs, né? Inclusive, existe um processo, né, em andamento na Justiça Eleitoral que está investigando isso. Né? Se houve, por parte do governo que está posto aí, né, o uso de mecanismos, de softwares, de robôs, né, para disparar mensagens, disparar fake news, disparar ataques a outras pessoas, né? Então, percebam, esse é um tempo muito contraditório. Ao mesmo tempo que a sociedade em rede ela se expande, ao mesmo tempo que você tem uma popularização dos instrumentos de comunicação, e aqui eu falo da internet, né, e dos meios para acessá-la, em contrapartida você tem ainda muita ignorância. Você tem ainda muita falta de tato com o outro, muita dificuldade de conversar com outro diferente de você, né? Então, essa máquina do ódio, como a Patrícia Campos Melo coloca, ela está a pleno vapor, funcionando poderosamente. E além dos criadores dessas redes, existem aquelas figuras que detêm poder na sociedade que se utilizam também das suas benesses, né, para benefício próprio e para agressão daqueles que não estão no seu curral eleitoral, digamos assim. Né? Então, é necessário um olhar muito apurado e uma reflexão que ainda nós não fizemos. Então, a reflexão que nós precisamos fazer com relação a essa intimidade entre juventude e internet, juventude e redes digitais, precisa ser uma reflexão que questione os donos, né? Que questione os donos dessas redes, mas também uma reflexão que questione aqueles poderosos de cada sociedade que se utilizam dessas redes para perpetuar o seu poder, para perpetuar
as suas mentiras, as fake news, as notícias equivocadas, né? Os posicionamentos mentirosos, e essas pessoas se utilizam das redes, né, e das mídias para fazerem isso e continuam a ter sucesso, mesmo diante de um tempo onde a informação está disponível e fácil para todos. Vocês entendem essa grande contradição na qual nós estamos metidos, né? Ao mesmo tempo que os canais de comunicação estão aí disponíveis, as informações estão aumentando, o fluxo de informações está aumentando, em contrapartida, você tem ainda a perpetuação do ódio, da crueldade, da discriminação, da rotulação do outro, da perseguição, da intolerância religiosa, da intolerância política presente nessas próprias redes e nesse próprio cyberespaço. Então, eu acho que nós precisamos sim pensar o cyberespaço, ele não é a terra de ninguém, né? Como em outros tempos se falava, né? Então, o cyberespaço é terra de alguns. Cyberespaço é um lugar que o que você joga lá fica, né? Então, é necessário essa reflexão profunda, sim. Principalmente você, que é um profissional de pedagogia e informação e que vai lidar, né, com crianças, você vai lidar com adolescentes, você vai lidar com jovens, e cujo contexto de vida, né, é um contexto que mistura as tecnologias com as injustiças sociais, é um contexto que mistura as novas mídias com os dilemas de suas vidas. Então, nós precisamos pensar isso para dar uma saída para a nossa juventude, digamos assim, né? Eu acredito muito assim, no poder que a educação tem, né? Essa ideia do educar, essa ideia de aperfeiçoar a consciência do outro, né, para que aquele que fazia fake news não fazer mais, aquele que era intolerante não ser mais, aquele que era preconceituoso superar o seu preconceito. Eu acredito que a educação ela tem muito a contribuir com relação a isso, né? Aquele que utilizava as redes e o cyberespaço para finalidades escusas, passa a entender que o caminho pode ser outro, né? E pode mudar, pode ascender a nível de consciência. Então, a educação, ela tem esse papel, ela tem esse poder, e nós precisamos utilizá-la para questionar os poderosos do mundo, né? Para questionar os ditos donos do mundo. E as redes sociais, o dilema das redes se coloca para nós como um dilema do nosso tempo, pessoal. É um dilema do nosso tempo. Nós precisamos, então, fazer os questionamentos certos diante dessas barbaridades, né? E diante também de um papel da juventude que tem diminuído, né? Então, esse protagonismo tem diminuído. Esse protagonismo, em muitos momentos, parece mais com alienação do que conscientização, né? do que com luta verdadeira. E nós precisamos, de alguma maneira, qualificar esse debate, essa discussão. Principalmente, porque nós teremos agora, no mês de novembro, né, as eleições para prefeitos e vereadores nas cidades brasileiras, né? Então, assim, qual é o meu receio? Como os poderosos aprenderam o método do ódio, aprenderam o método da fake news, aprenderam o método, né, da reprodução de notícias que atacam o adversário, o que impede essas mesmas pessoas de tentarem repetir a fórmula agora em novembro? Vocês entendem? O que impede? Além da própria justiça eleitoral que está vacinada, né? O que impede é o cidadão consciente. O que impede são as relações cotidianas, onde você, enquanto usuário, recebe a notícia e antes de repassá-la, o que você faz? Você vai verificar, averiguar se é de verdade, se tem fonte segura, né? Enfim, então nós vivemos num tempo assim bem específico, ainda mais em tempo de pandemia. Então as pessoas, muitas delas, né, dentro de casa ainda, e sendo informadas ou mal informadas
exatamente por notícias que são falsas, que são fakes. E essa é uma relação que nós precisamos, então, questionar. Né? E a juventude, os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão no centro aí dessas questões. Né? E nós precisamos, então, empoderá-los nesse sentido. E o empoderamento, gente, ele vem por meio da educação, não tenho dúvidas disso. Tá? A formação educativa, a formação humana, é aquilo que pode nos tirar de uma situação de exploração e de ignorância para uma situação de empoderamento de consciência, né? Como o próprio Paulo Freire já dizia, gente, há mais de 50 anos atrás, há mais de 60 anos atrás, Paulo Freire já apontava para isso. A gente precisa de uma assunção crítica. E a assunção crítica só é possível por meio de um processo educativo libertador. Tá? Então, a consciência sobre as redes e a consciência sobre as tecnologias, elas só podem ser mudadas por meio, então, de um processo educativo que seja verdadeiramente libertador. A Tatiana coloca assim: temos que ter cuidado. Conheço uma pessoa que perdeu um ótimo emprego por causa de postagem em rede. O pior é que ela nem sabe. Olha só, né? Olha só. Então, o seu perfil, né, você na rede, você é uma figura pública, né? Então, quando, por exemplo, quando você vai participar de uma seleção de trabalho, o que as empresas, o que as organizações elas fazem ultimamente? Elas vão dar uma olhada no seu perfil, sim. E muito do que você coloca lá, dependendo se for contra a política da empresa que você representa, se ofender os princípios éticos da empresa na qual você trabalha, você vai perder o seu emprego. Vocês percebem que o lugar do público e do privado, essa linha, né? Lembram da fita de Moebius? Lembram da fita de Moebius? Da fita do infinito? Né? A ideia de privado e público não fica clara com as redes, tá? A Milena, e por isso que a gente precisa tomar o cuidado necessário, tá? A Milena coloca assim: ontem passou uma reportagem de um hacker, né, que tirava as multas do sistema do Detran. Geralmente as pessoas que tinham valores altos em multas pagavam e ele tirava do sistema, né? Foram mais de milhões em multas. Então, veja bem, o Estado perde a arrecadação, um dinheiro que poderia ser investido em serviços públicos para toda a população, né? E aí você acaba, então, pegando uma porcentagem do que você devia e dando na mão deste hacker, desse sujeito que tem esse saber específico sobre como burlar o sistema, né? Isso acontece bastante, isso acontece muito. Né? E esse é um jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro que precisa ser combatido, que se expressa no cyberespaço. Né? Então, até nisso, às vezes, a gente precisa ter cuidado. Né? Então, as características culturais que são virtuosas, elas devem ser reproduzidas. Aquilo que não é socialmente aceito, que traz prejuízo à coletividade, gente, como esse jeitinho, ele precisa ser combatido, sem sombra de dúvidas, tá? Então, esses são alguns dos exemplos, né? Pois bem, eu gostaria, então, aqui de ficar por aqui nessa conversa, né? E aí eu gostaria de falar o seguinte para vocês. E aí eu vou abrir para que vocês participem também. O texto que eu deixei disponível lá, o texto base, é um artigo que eu escrevi juntamente com o meu orientador do mestrado, na época em que eu defendi a minha dissertação, e aí eu transformei uma parte da dissertação num artigo científico. O título do artigo é esse: Juventude e Cyberespaço, implicações do uso da internet na constituição de sociabilidades juvenis. Nesse artigo, eu falo um pouquinho a respeito de como as aprendizagens elas acontecem na rede, como a juventude utiliza as redes sociais para agregar, né, e para socializar uns com os outros. E a minha percepção no artigo, gente, é uma visão muito do Manuel Castells, muito do Pierre Levy, do Don Tapscott, que é uma visão positiva acerca da relação da juventude com as redes sociais. Quando vocês lerem o texto, e esse foi um texto escrito em 2012, né?
vocês vão perceber que existe ali uma análise positiva com relação às implicações da rede sobre o jovem. Porque essa foi uma análise que eu fiz junto com jovens que eu entrevistei. Existia muito otimismo de atuação política por parte desses jovens que eu entrevistei na época, né? Isso era muito visível. As redes sociais que eles utilizavam, por que eles criavam esses perfis. Então, a ideia de interagir com o outro, a ideia de conhecer o outro, a ideia de fortalecer os vínculos, a ideia de expressar para o mundo o que pensavam. Então, eram justificativas que esses jovens utilizavam na época. E vai ser interessante, porque quando vocês lerem o artigo e assistirem, né, ao documentário O Dilema das Redes, vocês vão perceber que existe uma divergência, né? E é muito legal porque essa divergência ela é necessária para que a gente entenda as contradições do fenômeno. Então, o fenômeno das redes, o fenômeno da internet na vida do jovem ainda é muito recente. Ainda mais se você investiga os últimos 20 anos para cá. É tudo muito novo. Então, aquilo que era potencialmente positivo, né, se revelou como uma armadilha. Aquilo que era encarado como cyberespaço da liberdade passou a ser visto por alguns como a máquina do ódio, né? Ou como a máquina que engana, que fabrica fake news e que enriquece companhias e grupos específicos, né? Então, é muito interessante nós percebermos isso. Eu espero que vocês gostem de ler o artigo. Muito, muito bacaninha. É um recorte da minha dissertação que fiz na época, tá? E aí, o que eu peço para vocês? A primeira atividade, ela é um fórum, né? E aí eu peço para que vocês falem exatamente isso. O que as redes, elas trouxeram para a juventude? O que de bom as redes trouxeram? O que de ruim as redes trouxeram? O que foi benéfico e o que foi maléfico? Né? Eu quero que vocês comentem um pouco disso no fórum, que é a atividade 1. Atividade 2. Eu peço que vocês assistam um documentário chamado O Dilema das Redes. Esse é um documentário disponível na Netflix. Aí eu peço, assim, toda a solidariedade dos colegas, né? Então, se houver colegas que não têm canal de streaming, que convidem o colega para assistir com vocês, né? Assistir o documentário junto com vocês. Ou se você assistiu e o colega não tem essa possibilidade de assistir com você, converse com ele, fale um pouco do que é o documentário, e aí você também pode fazer uma pesquisa sobre o documentário na própria rede, né? Do que trata esse documentário? Fala de quê? Faça uma pesquisa na própria internet e vocês vão saber do que se trata o dilema das redes. Assistindo, convidando o colega para assistir, conversando com um colega que não assistiu, ou você pesquisando na própria internet. O que eu quero é que vocês corram atrás da informação e coloquem lá para mim a impressão que vocês tiveram. Então, assim, o Washington já adiantou aqui alguns pontos interessantes, e eu também, e eu quero que vocês façam essa pequena reflexão baseada no que nós falamos aqui. No final das contas, qual é o dilema das redes, né? Qual é o dilema que as redes sociais elas trazem para o nosso tempo? São canais de protagonismo, canais de comunicação, ou são canais que estão a serviço do mercantilismo, a serviço do controle, a serviço da reprodução falsa de informações? Né? A Milena colocou aqui, ó, existe um aplicativo que dá para compartilhar a tela do computador com outra pessoa. Então, dá para assistir as duas pessoas pelo computador da outra pessoa. Discord, o nome. Ô, Milena, que bacana. Obrigado aí pela sugestão. Então, gente, fica a dica também, tá? Deem uma olhadinha, pesquisem. E vocês podem fazer isso também. O Washington colocou pelo próprio Meet, né? Então, abre o Meet lá na sua casa, coloca a TVzinha e assista com os colegas. Assim, as saídas são muitas, né?
Então, mesmo que você não assista, eu quero que você vá atrás da informação, pesquise o que é, do que trata, qual o roteiro do documentário, quem é que faz. Você vai encontrar tudo isso na internet, tá? Eu quero que você, então, passe por um processo de assunção crítica, né? O que é a assunção crítica? A gente tem uma visão muito ainda de senso comum com as redes sociais. Então, uma vez que você pesquisa, lê a respeito, assiste o documentário, você sai de um ponto de genuidade para um ponto mais elevado de consciência. É isso que eu quero que vocês façam também. Muito bem. Pessoal, então é isso. Alguma pergunta, algum comentário, algum adendo, alguma dúvida sobre as nossas atividades? Fiquem à vontade. Professor, professor, está me ouvindo? Tá? Então, não, é só fazer dois adendos aqui que eu achei bem interessante do documentário e dá para a galera assim, meio que tirar uma noção para fazer aqui ainda. Esse carinha aqui, galera, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo? Ele é o Tristan Harris. Ele é um dos protagonistas do documentário. E do começo do documentário até o final, ele vai fazer uma linha de raciocínio. Tipo, no final, ele vai dar o seguinte tema, que a máquina ela ficou tão sofisticada que ela começou a fazer certas análises que não precisa do programador. O que é o programador? Eu sou programador e eu programo a máquina. O que isso tem a ver, Washington? Como que funciona, por exemplo, por rede social? É só um spoiler aqui rapidinho. Eu tenho meu celular, digamos que com esse mouse por meu celular, e eu gosto de pescaria. Então, cada vez que eu clico em pescaria, a máquina vai entender que eu gosto daquela área e ela vai começar a me mandar só coisa de pescaria, né? Facebook, Google, YouTube, e aí, nesse meio termo, começa a vir propagandas, que é o que paga o aplicativo. Isso, muito bem do Zé Reinaldo, professor, é o tal do algoritmo. E aí, o que é interessante que o Tristan fala? Chega em determinado... Por quê? Porque as pessoas que a pegar e acessar, ela começa a pegar coisas que a pessoa, entre aspas, não queira e começa a te passar para ela. E aí, esse é o primeiro tema, e vou estar no segundo, e eu queria que o professor comentasse. E então ela começa a passar informação falsa. E ele, por exemplo, inclui, entre essas, uma informação falsa. E aí, dois temas que eu queria que o professor comentasse, professor. Primeiro, é a perda de controle da máquina. O Tristan começa a falar que, de certa forma, não tem como a máquina, porque como é uma questão de algoritmos, então, o que mais as pessoas acessam começa a te mostrar para outras pessoas. Então, se eu tenho um notícia falsa, passo para o professor, e aí, quanto maior o acesso, né, só que mais rápido passa. O Tristan vai falar que uma notícia falsa ela circula 6 vezes mais rápido que uma verdadeira. Então, a primeira seria, de certa forma, ele fala no final que é uma espécie de descontrole da máquina, porque a máquina, ela sabe tudo sobre você, então tudo que você olha por na rede social, galera, até se você para, por exemplo, segundos a mais ou segundos a menos em certa informação, ela sabe sobre você, então, segundo Tristan, é uma máquina que sabe tudo sobre você, você não sabe nada sobre ela e meio que ela está perdendo o controle. E o segundo é a questão da notícia falsa. Tem uma parte que ele vai falar que é sobre a Pizzagate. Né? Você ouviu isso, não foi? A Pizzagate alguém colocou a notícia falsa que a Pizzagate ela fazia o tráfico de crianças. Isso foi tão forte que um cara armado nos Estados Unidos entra na Pizzagate, né, e
e me põe armado lá pensando que, pô, realmente tinha uma espécie de traficante lá, né? Então, se o professor puder comentar sobre esses dois assuntos aí, a que ponto pode chegar, né? Para ser falso. Bacana, Austin. Gente, esse documentário, O Dilema das Redes, ele é bem atual, bem novinho, ele foi lançado recentemente, tá? E, assim, ele tá dando o que falar. Ele tá dando o que falar porque ele toca em pontos que até então nós não discutíamos profundamente, né? Às vezes desconfiávamos, às vezes insinuávamos, só que nós não jogávamos tudo no ventilador. E aí o que o documentário faz? Ele vem e joga tudo, né? E ele discute tudo. Então, por exemplo, essa questão aí do algoritmo é muito interessante. Todas as vezes que você vai lá no seu, no seu site de busca, no Google, né? E você digita na caixa de texto que você quer, você já percebeu que na medida que você vai digitando, ele vai te dando infinidade de possibilidades, de temas relacionados, né? Ou então, no próprio Instagram, quando você curte determinadas páginas, né? Curte determinados perfis, ou você começa a seguir determinados perfis, e aí você depois vai dar uma olhadinha na busca, né? Quais são os perfis sugeridos para você? Exatamente os perfis cujo conteúdo você mais simpatiza e você mais gosta. Ou então, quando você tem um aplicativo de música, né? O YouTube Music ou Spotify, e aí é interessante que você vai pegando e ouvindo a música e curtindo a música, e aí a sua playlist, né? O seu mix de música, ele vai sendo organizado automaticamente de forma inteligente. Aí você acha o máximo, né? Ah, que legal, curtir uma música de um estilo X, né? E o aplicativo, ele organizou toda a minha playlist a partir dessa simples curtida que eu dei. Todos esses exemplos, eles servem para nos mostrar que não simplesmente pensando no nosso bem-estar que as redes fazem isso. Então, o algoritmo, a regrinha, né, criada, ela é criada com uma finalidade, com a finalidade de vender, de apresentar o produto, né? E uma finalidade mais ampla, que é a finalidade do controle. Então, você vai ficando tão confortável no seu lugar de rede, né? No seu contexto de rede, que você não sente mais a necessidade, por exemplo, de visitar perfis cujos temas você não se interessa tanto, ou de ouvir pessoas que você discorda, né? Nós gostamos de ouvir as pessoas que falam as coisas que concordamos. Nós gostamos de ouvir as músicas que nos tocam. Aquilo que não é do nosso agrado, nós deixamos de fora. E aí o algoritmo, ele nos ajuda nesse sentido. Então, ele vai te isolando mais e mais daquilo que é diferente. E o controle, ele vai sendo exercido sobre a sua vida. É engraçado, o Washington colocou uma questão aí, me fez lembrar de um livro. Ele colocou, a máquina, né, os criadores das redes, eles vão sabendo mais e mais de nós. Tanto é assim que tudo que você busca fica gravadinho, viu? Tudo que você busca fica gravado, tá bom? Tudo que você busca fica gravado. Então, eles sabem tudo de nós, mas nós não sabemos nada deles. Isso é interessante, me fez lembrar do livro 1984, escrito em 1948, do George Orwell. O que ele coloca lá no trecho do livro, né? Que é uma distopia. Ele fala de um futuro distópico, onde um regime autoritário controla a vida das pessoas, e esse regime autoritário tem uma figura, né, autocrática, que é o grande irmão, que é o Big Brother, né? Então, o grande irmão, ele se utiliza de alguns mecanismos para controlar a vida dos membros do partido, né? Para controlar a vida ali dos cidadãos. E um desses mecanismos se chama teletela. O George Orwell concebeu um instrumento em 1948 que ele chamava de teletela, era como se fosse uma imensa televisão grudada na parede,
onde o sujeito assistia a todos os programas do partido, com linhas bem definidas, né? Então, se é para te deixar com um bom humor, se é para te deixar produtivo, se é para te deixar com raiva da oposição, então você tem uma grade de programação que era colocada na teletela e você assistia aquilo e todo a sua atenção e os seus sentimentos eram condicionados de acordo com o que passava na teletela. Só que a teletela tinha uma particularidade. As pessoas que controlavam a teletela, que estavam atrás dela, né, ou que a controlavam, que organizavam sua programação, podia ver tudo que o sujeito fazia na sala da sua casa. Você assistia a tudo, você não sabia quem estava atrás, mas quem estava atrás da tela sabia tudo sobre você, tudo que você fazia. Né? Inclusive, se você apresentasse algum tipo de comportamento reprovável diante da teletela, a teletela mandava um grito, né? Mandava um som, mandava um zunido, te reprovando, para você entrar, né? E ficar ajustado. Eu acho engraçado, assim, gente, porque às vezes a ficção, ela encontra lugares na realidade, né? No caso do livro do George Orwell, o 1984, ele é incrível, porque parece que ele profetizou a coisa, né? Então, nós estamos diante aqui, utilizando uma linguagem metafórica, né? Nós estamos diante aí das teletelas, né? Nós estamos diante aí das redes deste maquinário que condiciona o nosso olhar, tá? As redes condicionam o seu olhar de realidade, e isso você não pode fugir. Então, às vezes, a percepção que você tem do que é real, do que é o amor, do que é o afeto, do que é a raiva, né? Tá tudo muito ligado ao que sua rede social te dá, né? A teletela te mostra. Então, ela sabe muito de você, ela sabe tudo de você, utiliza seus dados, inclusive, sem você saber, né? E você não sabe quem está por trás dela. É por isso que eu disse, né, que nós vivemos num tempo onde essa reflexão ela precisa ser feita, e nós ainda não a fizemos de forma séria. Então, a sociedade em rede vem ao nosso encontro, mas não é que não é para a gente aceitar tudo que ela coloca, é para que nós a problematizemos. A gente precisa aprender a problematizar essa realidade e fazer as perguntas corretas, né? Os questionamentos corretos. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma contribuição? Se não, eu vou dar boa noite para vocês. O Washington coloca aqui uma questão mesmo, né, de como em determinados países, né, as pessoas, alguns grupos utilizaram as informações. Gente, há uma denúncia séria, por exemplo, de que as eleições nos Estados Unidos de 2016, elas tiveram influência ali do próprio governo da Rússia, se utilizando dos algoritmos e do uso da internet. Existe uma investigação, né, uma denúncia muito séria com relação a isso. Uma denúncia seríssima também, que na nossa eleição de 2018, as pessoas tenham sido influenciadas exatamente por essas notícias falsas. Isso é muito sério, é muito sério. Isso mostra o tipo de tempo no qual nós estamos vivendo, tá? Muito bem, a ideia dos influencers digitais, né? Os influencers digitais criados ali para criar, né? Ou para moldar a opinião do público, né? Então, se você, por exemplo, gosta muito de um desses influencers do YouTube, se ele aparece usando um tênis X, de uma marca X, né? Isso vai ser fantástico para a marca, porque você vai ser tentado a comprar. Já que você admira tanto aquela figura, né? Você vai querer ter a bolsa daquela figura pública, vai querer ter o sapato, o tênis, o carro, o óculos dele, você vai querer se vestir da maneira que ele se veste, né? Então, esses influencers viraram grandes outdoors, né? Grandes
páginas de propaganda. E a gente não pode também tirar isso aí dessa equação, né? Então, o que acontece muito na rede tem muito a ver com dinheiro, com muito dinheiro. Muito bem. Pessoal, então, eu fico por aqui. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito legal a nossa conversa de hoje, né? Muito bacana falar com vocês. E aí eu espero, então, que a turma dê uma visitada lá na nossa trilha de hoje, leia um artigozinho que o professor de vocês escreveu. Ele é muito interessante, ele tem uma visão muito positiva sobre o que as redes podem trazer para a juventude. E assistam ao documentário, que é uma visão oposta, né? Do quanto a rede ela também pode ser maléfica, né? Para a nossa juventude aí, para as nossas futuras gerações. Tá? Fiquem com Deus, grande abraço, obrigado aí pela paciência de vocês e até a próxima. Lembrando que semana que vem será a nossa aula de revisão. Se você não está pagando por um produto, é sinal que o produto é você. Bacana, né? Bacana. E tem gente ainda que acha que é relevante, né, Washington? Ai, minhas opiniões são ótimas, né? A rede vende isso para você, que você é relevante. E mal sabe você que você é o produto, né? Às vezes você é o próprio produto. Então fiquem bem, não fiquem tristes, tá? Com essa visão difícil, né? Mas nós precisamos discutir sobre isso. O mundo não são só flores, principalmente o mundo de hoje. A realidade, às vezes, é um deserto, né? Que precisa ser atravessado. Valeu, fiquem bem, boa noite a todos. Boa noite, professor, também.